Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge. E desta vez eu gostaria de perguntar a todos vocês: o que vocês preferem? Ter a companhia do Espírito Santo de Deus ou ser habitação do Espírito Santo de Deus? O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Estar convosco não é a mesma coisa de estar em vós. Convosco significa te fazendo companhia, estando ao teu lado, estando contigo. Estar em vós quer dizer que ele está dentro. Há uma grande diferença entre ser morada do Espírito Santo e ter a companhia do Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 16, diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 44 ao 50, diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Ter a companhia do Espírito Santo é como alguém que entra em sua casa não como dono, como morador, mas sim como um visitante. Ele não pode entrar e sair quando bem quiser, apenas quando for convidado, e só pode permanecer enquanto quem o convidou lhe permitir a permanência. E na condição de visitante, ele não pode fazer o que bem quiser, como e quando quiser, em uma casa que não é sua. Ele não está à vontade para fazer as modificações que bem entender. Na qualidade de visitante, ele pode mostrar aquilo que precisa ser mudado, pode dar palavras de consolo, de conforto e de fortalecimento, pode revelar mistérios, dar respostas, dar dons, entre outros. Entendamos que dar respostas não é o mesmo que dar ensinamentos. Os ensinamentos são muito mais altos, mais valiosos e superiores às respostas. As respostas, de uma certa forma, são o caminho mais fácil, é a porta larga, é o caminho mais frequentado, mais procurado, é a porta larga, é o caminho largo. Porque você não precisa se esforçar para aprender e ter a resposta. Você simplesmente tem a resposta. Por isso que as respostas automáticas são absurdamente inferiores ao aprendizado, ao conhecimento. O aprendizado, o conhecimento é a porta estreita, é o caminho estreito e apertado. Então, os ensinamentos são muito mais altos, mais valiosos e superiores às respostas. Quem tem pleno ensinamento acha todas as respostas para tudo sempre. Observem que eu estou falando do pleno ensinamento. Não é o caso de quem tem somente as respostas. Quem tem somente as respostas nunca aprende. No máximo, irá gravar em sua memória, mas sem entender. Ser morada do Espírito Santo é como alguém que é o dono da casa. Ele está sempre ali.
Ele não entra e sai, ele está sempre ali, acompanhando todas as situações, todas as condições, todos os problemas, todas as adversidades e ensinando. É onde ele se sente bem, à vontade. É o lugar onde o Espírito Santo põe as coisas do seu jeito, como e quando ele bem entender, sem ser censurado, controlado ou rejeitado. E ninguém tem vontade de sair de onde se sente bem. É na condição de morador da casa que o Espírito Santo pode fazer cumprir o que disse o Senhor Jesus Cristo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele não somente dá respostas, como também dá o mais valioso, o ensinamento, o entendimento. E se lembrem que lá na parábola das sementes, todas caíram em um solo onde foram bem recebidas. A palavra de Deus que foi pregada e bem recebida nos corações das pessoas ouviram e creram. Porém, só uma dessas sementes foi que germinou, brotou, cresceu e virou árvore e deu muitos frutos para Deus. A única foi a que recebeu o entendimento. O entendimento é muito mais alto, muito mais valioso do que as respostas. E o entendimento, como eu disse antes, é um caminho muito apertado. É uma porta muito estreita. Poucos há quem encontrem. E lembrem-se também que o Senhor Jesus Cristo disse que eu vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Só que para o fruto permanecer é necessário que ele receba o entendimento. Para ele receber o entendimento, você tem que ter conhecimento do que você está pregando, do que você está ensinando. Você tem que focar em que ele entenda. Por quê? Porque a verdade é libertadora. O conhecimento da verdade é libertador. E conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor não nos designou para que a gente produza frutos que vão perecer. O Senhor não nos designou para que sejamos inúteis e inativos, infrutuosos na obra do Senhor, ou produzindo frutos que não permaneçam. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ordena: ide pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo o que vos tenho dito. Ensinando. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Porque, se não ensinar, aquele fruto que foi gerado daquela pregação será como qualquer uma daquelas sementes que se perdeu. Frutos que não permaneceram, porque não tinham raízes profundas. E a raiz profunda é o conhecimento somado ao entendimento. A companhia do Espírito Santo não exige espiritualidade e pode ou não vir acompanhada dos diversos dons espirituais. É nisso que, erroneamente, muitos não abnegados, pelo simples fato de terem dons espirituais, acreditam que são habitação de Deus. Mas veja o que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Exemplo disso, Judas. Judas era sujo, ladrão, filho da perdição e demônio. São as características de Judas citadas na própria Bíblia Sagrada. Nós podemos ver em João capítulo 6, versículo 70, o próprio Senhor Jesus Cristo chama Judas de diabo. Em João,
no capítulo 12, versículo 6, a Escritura Sagrada diz que Judas era ladrão. Em João, capítulo 17, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele chama Judas de filho da perdição. Em João, capítulo 13, versículo 10, o Senhor Jesus Cristo diz aos seus apóstolos: vós já estáis limpos, mas não todos, se referindo a Judas. E outra situação que eu posso citar para vocês, de que ter a companhia do Espírito Santo e ter dons espirituais não significa ser casa, habitação de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 22 e 23, o Senhor diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais iniquidades. Ou seja, eles praticavam iniquidades, mas tinham dons espirituais. Há quem diga que eles estarão mentindo. Gente, perante o Senhor, no dia do grande juízo, quem responde é a consciência, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. A mentira não terá espaço na presença do Senhor no dia do grande juízo, no dia do grande julgamento. Quem responderá contra ou a favor de cada um será a própria consciência. Então, quando diz que muitos me dirão naquele dia, é porque dirão mesmo, estarão falando a verdade, porque realmente em nome do Senhor profetizaram, não foram profecias de demônios, foram profecias do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor realmente expulsaram demônios, e não foi pelo poder de Beelzebul, foi pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo realizaram muitos milagres, porque realmente realizaram. E o Senhor lhes responderá claramente: nunca vos conheci. Por quê? Porque os dons espirituais do Espírito Santo existem, operam, atuam. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus hoje e o mesmo eternamente. Não opera para aqueles que não creem, porque os sinais seguirão para os que crerem. Para quem não crer nos dons espirituais, eles jamais se concretizarão, jamais se realizarão. Os sinais seguirão para os que crerem. Se alguém não crer, pode ter certeza, nunca vai ver e nunca vai provar disso. Mas o fato de provar disto não significa que passou a ser casa de Deus. Tem o Espírito Santo com ele, mas não dentro dele, habitando, morando dentro dele. Porém, quando se refere a ser habitação do Espírito Santo, isso exige espiritualidade, santidade. Assim, ele não só será companhia, como também faz do crente a sua morada. O lugar onde ele entra quando quiser, se sente à vontade e não quer sair. O lugar onde ele põe as coisas do jeito que ele quer. Os servos de Deus passaram a ser morada do Espírito Santo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 39. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 7, no versículo 13, quando o próprio Deus diz quando é que ele vai passar a habitar, morar dentro do seu povo. Olha o que o Senhor diz a Davi através do profeta Natã.
Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem é este? O descendente de Davi. No versículo 12 ele diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este descendente edificará uma casa ao meu nome, uma morada, uma residência ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, diz: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Gente, ele aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 diz: mas acerca do filho, observem, filho com letra maiúscula, que está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas acerca do filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Vejamos lá em Lucas, capítulo 1, quando o anjo visita Maria e prediz o nascimento de Jesus. No versículo 31 diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E também no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23, o Senhor Jesus Cristo diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Amará a quem? A esse alguém que ama ao Senhor Jesus Cristo e, como prova disso, guarda a sua palavra. O Pai o amará e viremos para ele. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo e o Pai vêm para aquele que ama o Senhor Jesus Cristo e faremos nele morada. João, capítulo 20, versículo 22 diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí o servo de Deus passa a ser morada de Deus, a partir do Senhor Jesus Cristo. Para aquele que guarda a sua palavra, qual é a prova que o servo de Deus pode dar de que ele ama o Senhor Jesus Cristo? É quando ele guarda a sua palavra. Mas aí é que entra aquela situação. Guardar o quê? Se os servos de Deus não se preocuparem em aprender a palavra, em conhecer a palavra, em conhecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Se eles ficarem só repetindo o que ouvem de outras pessoas, mas eles mesmos não tiverem o interesse, o prazer de conhecer a palavra de Deus, de se colocarem nesse caminho estreito, de se esforçar para passar por essa porta estreita, que é o caminho do conhecimento. Pois isso exige muita, mas muita abnegação. Exige muito o negar a si mesmo o tempo todo, em todo instante. Mas o que é que impede alguém de ser casa de Deus? O que impede é o eu de cada um. Quando, ao invés de rejeitar a si mesmo, cada um escolhe rejeitar as orientações, reprovações e correções contidas nas Santas Escrituras, ou até mesmo rejeita conhecer as Escrituras, as Santas Escrituras. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura com letra maiúscula, é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão. Quem não gosta de ser repreendido não vai gostar de determinadas passagens bíblicas. É apta, inspirada para correção, para a educação. Educação na justiça. Quem não gosta do que é justo não vai gostar da correção que a Bíblia tem para lhe dar. Ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa. Quem não aceita opinião contrária, quem não aceita ser contrariado, não vai aceitar as correções que a Bíblia traz. Vai ficar sempre peneirando. Isso aqui da Bíblia eu concordo. Não, com isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não concordo porque quem falou não foi Jesus. Quem falou foi o homem. Isso aqui eu concordo. Mas por que concorda? Por que não concorda? Está escrito que toda, não foi uma parte da Escritura Sagrada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O que provoca essa resistência e impede essa reverência e sujeição à palavra de Deus é a dureza de coração que provém do apego ao próprio eu, desconsiderando a possibilidade de estar errado nisso ou naquilo. O que é o eu? O eu é quando a pessoa ela prefere acreditar que ela está com um entendimento melhor do que os apóstolos que andaram com o Senhor. É o eu. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. A partir do momento em que alguém se considera com entendimento melhor do que os apóstolos que andaram com o Senhor, os primeiros cristãos sobre quem o Senhor Jesus Cristo soprou o Espírito Santo, os primeiros. Como é que alguém hoje pode se considerar com entendimento melhor do que eles? E outro, considerem a tamanha abnegação que eles sofreram, que hoje as pessoas não querem fazer. E se consideram mais entendidos do que eles, então ficam peneirando. Isso aqui quem falou foi o homem, não foi Jesus. Gente, o eu já falei isso em outros estudos e repito. Faço questão de repetir isso nas minhas pregações. O eu tem o poder de nos fazer ver que nós estamos no lucro, quando na verdade estamos em tamanho prejuízo. O eu tem o poder de nos convencer de que estamos sendo espirituais, quando na verdade estamos sendo extremamente carnais. O eu tem o poder de nos convencer de que estamos alcançando vitória, quando na verdade estamos em tamanha derrota e ruína, miséria espiritual, desgraça espiritual. O que é desgraça? É a queda da graça, é sair da graça, é perder a graça, o favor de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: negue-se a si mesmo. É você se considerar menor. Quando você se considera menor, você nunca vai dizer ou nunca vai pensar: quem falou isso aqui foi o homem, não foi Jesus. Você vai considerar que quem falou aquilo, quem escreveu aquilo, foi alguém maior do que você. Alguém que recebeu um entendimento maior do que você. Alguém que aprendeu mais do que você. O que impede cada um de ser casa de Deus é o eu. Quando as pessoas não limpam os seus corações, o problema está no coração. É ser submisso às vontades de Deus. Se a palavra de Deus ensina, busque a paz, baixe a sua cabeça e busque a paz. Se a palavra de Deus diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, então baixe a sua cabeça e busque ter paz com todos os homens. Se a palavra de Deus diz que nós não devemos nos contaminar com os infernos e com as agonias deste mundo, então não nos contaminemos com os infernos e com as agonias deste mundo. Se a palavra de Deus diz: buscai a santidade, então baixemos a cabeça e busquemos a santidade. Se a palavra de Deus diz: negue-se dia após dia, então negue-se dia após dia. Se a palavra de Deus diz: humilhai-vos, aqueles que se humilham serão exaltados, então não se exalte, não se considere maior ou igual a alguém. Obedeça também aquela palavra que diz: considerai a todos maiores do que vós. Se a palavra de Deus diz: tratai a todos os homens com honra, todos os seres humanos, todas as pessoas com honra, então,
independente da sua opção religiosa, independente da opção política, independente da opção sexual, trate a todos com honra. Independente de ser convertido ou não, de ser ateu ou crente, trate a todos com honra. Se a palavra ensina aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós a eles, então baixemos a cabeça e obedeçamos a isso. Se queremos ser respeitados, tratemos a todos com respeito. Se queremos ser tratados com dignidade, tratemos a todos com dignidade. Se a palavra de Deus diz que devemos ser imitadores de Deus, Deus é paz. Nosso Deus é Deus de paz. Então nós também temos que ser pessoas de paz. Se a palavra diz, quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que proclamam a paz, que anunciam as boas novas, então proclamemos a paz e anunciemos as boas novas. Se a palavra ensina, quem quiser viver dias felizes, refreie a sua língua do mal, aparte-se do que é mal, busque o que é bom, busque a paz e empenhe-se, dedique-se por alcançar a paz. Então baixemos a cabeça e obedeçamos. Concluiremos em nosso próximo capítulo. Peço-vos que não deem likes. Eu não quero lucrar com a pregação da palavra de Deus. Como disse o Senhor, dai de graça o que recebeste de graça. Mas peço sim que repassem para o máximo possível de pessoas, para que o máximo de pessoas tenha acesso ao conhecimento. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.